Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar a possibilidade no lateral esquerdo internacional, chegando para reforçar o Botafogo. Johan Mojica, segundo as últimas informações, já tem negociações para ser mais um atleta alvinegro. Veremos tudo sobre o jogador, galera, no vídeo de hoje, mas só depois de você deixar a inscrição aqui na FBTV, likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, hypar, comentar, aquilo tudo que você faz rapidinho, é de graça e faz toda a diferença no meu trabalho, tá bom? Recados dados, agora sim, né? Você deu a moral. Então a gente pode começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal. Números de Johan Mojica na atual temporada europeia, temporada 2025-26. Lembrando de novo, galera, ele tem 33 anos de idade, é 1,85 m, é colombiano, esqueci de falar no começo do vídeo, e está jogando pelo Mallorca, equipe da primeira divisão do futebol espanhol. E fez 25 jogos, 20 como titular, não marcou gols, deu 3 assistências, uma pré-assistência, 16 passes para finalização, 78 cruzamentos com 26% de acerto. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esse fundamento. Retomou a posse de bola em média 9,2 vezes a cada 90 minutos, ganhou 65% da disputa de bola por cima, que é um número muito alto. Já seria para um zagueiro, para um lateral fica muito acima da média. Tomou 4 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Mojica. Perdão. Na atual temporada europeia, torcedor alvinegra, vocês estão animados com a possibilidade dessa contratação? Contem para mim nos comentários. Calma que ainda vai ter mais informação, vai ter opinião. Eu vou indicar um local para a gente ver os lances do atleta ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, vocês já sabem, o nosso cupom FBScout10 te dá aqueles 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, tá bom? Voltando com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do lateral colombiano, que já vem de uma longa carreira, né, pessoal, no futebol europeu, há muito tempo no futebol espanhol, especificamente, e mais uma temporada, como quase sempre tem sido, com titularidade, tá bom? É o seu segundo ano de Mallorca, por mais que se a gente olhar o seu histórico, o último jogo ele ficou no banco de reservas, entrou somente no final da partida, em vias de regra, ao longo da temporada, ele foi muito mais titular do que um jogador de banco, ele completa os 90 minutos, em boa parte dos jogos, é um cara que faz parte do plantel da seleção principal da Colômbia, vem jogando com constância também, então vai chegar com ritmo de jogo, estava atuando aí no mês de fevereiro, e com titularidade, minutagem, confiança em alta, para poder reforçar o alvinegro, tá bom? E se a gente olha o seu histórico clínico, pessoal, um jogador de 33 anos de idade, será que a gente deve ficar preocupado? Vamos tentar entender, vendo o seu histórico de lesões ao longo da carreira. E a princípio não, tá, pessoal? Claro que é um jogador que está inserido no calendário europeu, vai vir para essa loucura que aqui o Brasil sempre pode acontecer um problema, a gente sabe como é que foi o departamento médico do Botafogo, né, no ano passado, principalmente. Só que se a gente olhar o histórico clínico do colombiano, somente em 2018 ele teve uma lesão muito grave, né, uma lesão nos ligamentos do joelho, 206 dias fora, tirando esse momento, só em 2023, 2 lesõezinhas, uma na coxa, outra no joelho, lesões um pouco chatas também, que tiraram dos gramados por 52 dias. Em 2025 e 2026, ele até teve algumas pequenas lesões que tiraram assim, por um dia, 2 dias, eu nem coloquei aí no quadrinho, tá? Em vias de regra, ele não é um cara que se machuca para a realidade europeia. Em todas as temporadas, desde ali 2017 e 2018, ele sempre supera 30 partidas, o que é bastante, né? Às vezes o time que ele joga só joga um campeonato nacional, não passa muito dos 40 jogos no ano. Então é um cara que faz bastante jogo aí por temporada, tá bom? Sei que vocês querem ver lances do atleta, pessoal, mas antes de eu mostrar para vocês onde vai acontecer isso, onde veremos os lances, eu sei que laterais a gente sempre gosta de falar sobre o fundamento dos cruzamentos, que eu repito, não é o único fundamento que a gente pode cravar, tá? Para dizer se o lateral é bom ou ruim. Mas como vocês gostam, eu chamo na tela para a gente poder conversar, o mapa de cruzamentos de Johan Mojica na atual temporada. E vamos começar da seguinte maneira, pessoal. 78 cruzamentos, para a minutagem que teve o Mojica na atual temporada, é bastante coisa. Tá bom? Dá uma média superior aí a 3 cruzamentos a cada 90 minutos. E 26% de acerto pode não parecer, mas é acima da média. Tá? Normalmente os laterais ficam entre 20% e 25% de acerto, que é você acertar um cruzamento a cada 4 ou 5 tentativas. Foi bem pouquinho, mas superou a média. Beleza? Quando a gente vai falar das características do Johan Mojica, ele é aquele típico lateral que os scouts do Botafogo costumam gostar. É um lateral muito alto, 1,85 m, um lateral com bastante força para jogar e é um lateral equilibrado. Um pouco diferente do Cuiabano, né, que era um ala, quase um atacante mesmo, pelo lado esquerdo. O Johan Mojica, ele tem muita presença ofensiva, ele chega a todo instante no ataque, tá bom? Só que ele consegue aliar isso com um equilíbrio defensivo um pouquinho maior. Tá? É um jogador muito forte,
nos duelos, nas disputas, nas divididas, é um cara que se impõe muito na bola aérea, então é um cara que na fase defensiva vai conseguir ajudar bastante o Botafogo. E como a gente pode perceber, é um lateral que chega no campo de ataque. Em alguns momentos, talvez pudesse ter um refino um pouquinho melhor, um acabamento um pouco mais caprichado das jogadas. Poderia, mas é um lateral que está toda hora chegando, dando opção. Ele não é aquele cara que vai partir para cima no 1 para 1 com técnica e vai superar os marcadores, só que ele tem força, ele tem arrancada, ele consegue tocar, ultrapassa, chega no fundo, dá opção. Então, no modelo de jogo que muitas vezes ele vai ser utilizado como ala esquerda, a gente sabe disso, né? O Martin Anselmi deve utilizá-lo dessa forma em muitas oportunidades, ele vai conseguir ter bastante chegada no campo de ataque. Se eventualmente o Anselmi pensar no atleta como um zagueiro, pela esquerda, ele tem estatura, ele tem força, ele tem condição, principalmente naquele 1 para 1 defensivo, de defender a profundidade, de se impor para cima dos atacantes. Então, eu acho que é um cara que vai dar variações interessantes para o treinador do Botafogo. Beleza? E se a gente compara, pessoal, o Mojica com os laterais esquerdos da Liga Espanhola, que é uma das ligas de elite do futebol europeu, a gente percebe que ele fica acima da média em diversos fundamentos bem interessantes, né? Por exemplo, é um lateral, como a gente falou, tem uma quantidade, não acerto, mas uma quantidade de cruzamentos bem acima da média, o acerto também é um pouquinho acima. É um lateral que finaliza mais do que os outros, de modo geral. Um lateral que consegue construir relativamente bem, repare como tem bastante quantidade de passes progressivos, passes que conectam o time com o terço final. É um jogador que fica acima da média nos duelos defensivos, ganhos e nos desarmes. Ou seja, é um cara que tem força para fazer o jogo defensivo, tem energia para bater nas duas linhas de fundo. É um cara que, quando se apresenta uma situação de mano a mano contra o atacante adversário, ele consegue se impor. Eu esqueci de falar, galera, na parte do mapa de cruzamentos, mas eu não trouxe os lances daquela forma que vocês estão habituados aqui no nosso vídeo, porque é futebol espanhol, né? La Liga, aquela coisa toda, tem muito problema com o direito autoral. Então eu vou deixar no card, e assim que eu postar o vídeo, eu vou preparar um segundo vídeo que vai para o nosso canal FB Highlights, tá bom? No card, na tela final do vídeo, vai ter um comentário fixado, vocês vão poder clicar e ver o vídeo completo com erros e acertos, tá bom? Do Johan Mojica ao longo da atual temporada. Então, eu esqueci de falar anteriormente, mas vai ficar aí para vocês poderem ver no nosso canal anexo, beleza? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário? Importantíssimo, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Não faz ideia do que comentar? Comenta aí em Caps Lock. Vamos, vamos, Botafogo. Então coloca os emojizinhos de fogo. Vamos fazer um incêndio aí nos comentários. Quem comentar ou vamos, vamos, Botafogo, ou o foguinho, eu vou saber que chegou nessa parte do vídeo e eu vou fazer questão de deixar o like no seu comentário, tá bom? Para tirar nota 10, só falta se inscrever, tá? A maioria de vocês me assiste aqui e não se inscreve, galera. Rapidinho, faz você não perder os vídeos e me ajuda pra caramba, tá bom? Vamos seguir com o jogador, pessoal, ver como é que foi, como é que foram, né, as outras temporadas da sua carreira? Bora nessa! Pequeno histórico, as últimas 4 temporadas de Johan Mojica como profissional. Temporada 21-22 pelo Elche, da Espanha. 34 jogos, 33 como titular, 2 gols e 5 assistências. Aí a presença ofensiva que a gente falou. Temporada 22-23, ele começa pelo Elche, vai para o Villarreal. 30 jogos, 17 como titular, nenhum gol, 2 assistências. Temporada 23-24 pelo Osasuna. 34 jogos, 25 como titular, 1 gol, 3 assistências. Temporada 24-25, ele chega ao Mallorca, 37 jogos, 31 como titular, 1 gol e 2 assistências. Antes disso, pessoal, ele jogou por equipes como a Atalanta, na Itália jogou pelo Girona, pelo Raio Vallecano, pelo Valladolid, jogou pouco, né, no futebol espanhol e tem no seu currículo também 41 jogos pela seleção da Colômbia. Então é um cara rodado internacionalmente, a carreira quase inteira na Espanha, com uma passagem rápida no futebol italiano, e por mais que não tenha jogado em equipes de elite, né, do futebol espanhol, estava sempre aí com alta minutagem numa importante liga europeia, tá bom? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo, o que eu acho de Johan Mojica? Possivelmente reforçando o Botafogo no momento que eu estou gravando o vídeo, ainda está em negociações, mas não vai poder virar novela, né? Está fechando a janela. Eu acho uma ótima para o Botafogo. Já é um setor que existe ali o Alex Telles para poder jogar, você tem o Johan Hernandes, que é um atleta jovem, também com força física, que é mais uma aposta, né, para compor o grupo, e o Johan Mojica chega ali para ser um jogador pronto, consolidado, um cara para disputar a posição com o Alex Telles no setor, deixar o Botafogo extremamente bem servido. É um cara que talvez no trato com a bola ele vai ficar consideravelmente abaixo do Alex Telles, mas é um cara com bastante vigor físico para jogar, um cara com força para fazer um jogo ofensivo, jogo defensivo. Eu acho que é um cara que tem muito a agregar ao Botafogo, então, na minha opinião, vai ser uma excelente contratação, caso se confirme, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta da contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!